Irmãos, bom dia. Glória a Deus por esse momento, né? Uma marca na vida de uma criança. Com certeza hoje é um dia especial diante de Deus e um dia especial para essa família, né? Deus vai levar o Mateus a um lugar muito especial, né? Amém. Glória a Deus por isso. Amém. Queridos, eu queria que nós abríssemos a Bíblia no Evangelho, em Atos capítulo 2. Queria que abrissem comigo em Atos capítulo 2. Enquanto estão abrindo, eu queria orar também. Senhor Deus, ministra aos nossos corações a Tua palavra nesta manhã. Que nós possamos, Senhor, ouvir a Tua voz, ser tocados por Ti, e que esta palavra, Deus, marque nossa caminhada. O Senhor possa ministrar a cada coração nesta manhã aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Atos 2, versículo 28, diz assim: Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na Tua presença. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na Tua presença. Eu vou ler mais 2 versículos, mas antes de continuar, eu queria só falar em que contexto está este versículo. Esse versículo, o apóstolo Pedro, depois que Jesus subiu aos céus, estava dando o seu primeiro sermão. E no seu primeiro sermão ele estava falando de Jesus. E ao falar de Jesus, ele descreve como é que Jesus se movia. E ele fala assim, olha, esse salmo escrito há muito tempo atrás, fala de Jesus. A respeito dele, disse Davi, começa assim, essa parte do sermão de Pedro. E vai dizer, né, eu sempre via o Senhor diante de mim, era assim que Jesus caminhava. E no final, ele diz assim, Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na Tua presença. A Jesus foram ensinados os caminhos da vida. Deus ensinou para Jesus os caminhos da vida. E nesse processo encheu Jesus de alegria na presença dele. Eu queria que nós vamos ler agora também Êxodo 33, 13, que diz assim, é um texto agora acerca de Moisés, e diz assim, Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Essa é uma oração de Moisés. Moisés tem um momento ali de proximidade com Deus e ele percebe que ele pode pedir alguma coisa especial e ele faz esse pedido. Agora, pois, se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Moisés pede a Deus, mostra-me o teu caminho. Em Salmo 103, versículo 7, mostra o resultado dessa oração. E o salmista diz assim, Ele, falando de Deus, manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. Deus atendeu aquela oração de Moisés. Ele pediu, mostra-me o teu caminho. E depois a gente vê a constatação disso. O salmista, bastante tempo depois, falando de Moisés, ele diz assim, olha, ele manifestou os seus caminhos a Moisés. Então Deus atendeu aquela oração de Moisés. Ele pediu, mostra-me o teu caminho, e Deus mostrou os seus caminhos a Moisés. Meu pai, ele meditando comigo e conversando comigo há uns tempos atrás, ele me mostrou essa porção aqui de Moisés. Foi ele que me mostrou isso aqui. Que Moisés tinha pedido, Deus, mostra-me os teus caminhos. E que posteriormente, Deus realmente mostrou os caminhos para Moisés.
Eu acho muito interessante, né? Ele fez essa oração: Deus, eu quero conhecer o teu caminho. Colocados esses 3 versículos, eu queria contar aqui uma história minha, que o meu irmão tinha uma camiseta que eu gostava muito. Era uma camiseta bem branquinha e tinha uns dizeres em espanhol. Era uma camiseta até de colégio, acho que tinha escrito sistema positivo ali do lado, mas era legal porque tinha os dizeres em espanhol. E tinha uma frase de efeito, uma frase bonita. E era uma frase, eu fui ver bem, era uma frase de um poeta espanhol, de Madrid, viu, pastor? E dizia assim a frase: caminante no hay camino, el camino se hace al andar. Isso é um poema de Antônio Machado, esse espanhol. Eu vou ler esse poema em português, tudo bem? Um pedaço desse poema. Diz assim: caminhante, são teus passos o caminho e nada mais. Caminhante, não há caminho, faz-se caminho ao andar. Ao andar se faz caminho, e ao voltar, a vista atrás se vê a senda que nunca se voltará a pisar. Esse poema basicamente diz assim: não existe um caminho. O caminho se faz enquanto você vai andando. E era uma propaganda de colégio. Eu até entendo que às vezes o estudante, ele precisa saber assim, é você que tem que estudar. Ninguém vai estudar no seu lugar. É você que vai escolher seu curso. Você que vai escolher a faculdade e aí o seu rumo. O que você vai ser? É você que escolhe, é você que estuda. Então eu acho que esse poema tem um lugar, né? Eu acho que ele quer dizer isso para o estudante e faz sentido. Mas esse poema também está dizendo aqui uma coisa do ser humano. Sou eu que escolho e sou eu que faço o meu caminho. Sou eu que decido para onde eu vou. Sou eu que quero ir para cá e vou. E escolho como vou. Essa é uma ânsia do ser humano. Eu quero fazer as coisas do meu jeito, seguir o meu caminho e ir até onde eu quero. Porque o caminho tem muito disso. O caminho é para a gente ir daqui até lá, não é? Eu quero ir até o centro de São Paulo. Eu posso até ter vários caminhos, mas eu quero ir para o centro de São Paulo. Então eu tenho que pegar um caminho e vou até o centro de São Paulo. Ele nos leva de um lugar até o outro caminho, não é assim? Mas será que não há caminho? E não há caminhos? E o texto aqui diz que o próprio Jesus, ele conheceu os caminhos. Deus mostrou para ele os caminhos da vida. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida. Então há sim caminhos de Deus. A palavra caminho aqui, quando a gente vai ver no original, no hebraico, ela chama derek. Derek quer dizer caminho pisado. Sabe aquele caminho assim, de tanto passar, alguém passar por ele? Não é asfalto, não é... né? Era caminho de terra, que de tanto passarem por aquele lugar, ele ficava um caminho batido, um caminho pisado, marcado. Então, se você estivesse assim num lugar, você ia ver aquele caminho por onde sempre se passa. É um caminho pisado. E é desse caminho que está falando aqui, que Moisés pediu aqui: olha, por onde é que o senhor vai? Eu quero ir por onde o senhor vai para ir até onde o senhor vai e para ir junto. Tem esses dois lados aqui dessa oração de Moisés e de conhecer esses caminhos com Deus. É que a gente vai por onde ele vai e a gente vai junto. Então, por isso que Moisés foi esperto ao fazer essa oração. Eu quero conhecer os caminhos. E então, Deus depois então mostra esses caminhos a Moisés. Não é? Há duas coisas aqui, não é? Que caminho, por onde vai e para onde vai. Não é? O caminho tem a ver com isso. E eu queria aqui, irmãos, mostrar e falar aqui um pouco sobre que caminhos são esses. Que caminhos a palavra nos traz, que são esses caminhos de Deus. Onde é que a Bíblia nos diz, olha, esse aqui é um caminho de Deus? O que a palavra nos fala?
E hoje aqui, nesses próximos minutos, eu não quero falar sobre todos, eu não vou falar sobre todos os caminhos que a palavra nos fala e nos mostra, mas eu queria trazer pelo menos 5 caminhos, que são caminhos de vida e são caminhos de Deus, caminhos que Jesus percorreu, caminhos mostrados a Moisés. Pelo menos, o 5º caminho, o 5º último que eu vou falar, Moisés não viu tão bem. Mas ele teve uma ideia desse caminho. Então, o primeiro caminho de Deus é o caminho da santidade. Salmo 77, 3 diz assim: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Então, a palavra diz isso, há um caminho de Deus que é um caminho de santidade. Isaías 35, versículo 8, vejam o que diz: e ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Vamos dizer juntos? Caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Está lá em Isaías. Então há um caminho de Deus que é o caminho de santidade. A palavra de Deus tem mais uma afirmação, queria fazer essa afirmação que diz assim: sem santidade ninguém verá o Senhor. Se você quer caminhar com Deus, se você quer caminhar nos caminhos de Deus, o caminho de Deus é de santidade. Talvez você olhe para si e fale assim: eu não sou exatamente um santo, eu não tenho isso tudo aí não tenho gabarito para isso, tenho uma língua meio intempestiva, não sei o que você vai dizer aí. Quando eu falo já foi, sei lá, né? Ou talvez haja alguma coisa em você que você diz assim: puxa, não sei se eu me enquadro, não sei se eu consigo caminhar nesse caminho. Mas é um caminho. Mas é um caminho. E nós precisamos seguir por esse caminho. E eu creio que Deus vai nos ajudando a caminhar esse caminho, o caminho de santidade, não é? Mas nós precisamos caminhar esse caminho. Talvez você cansou, talvez nessa caminhada de santidade você disse assim: cansei, eu prefiro esse outro caminho. Mas hoje Deus te chama de volta para esse caminho, caminho de santidade. Volte para este caminho. Aprenda com Deus, seja sincero, honesto com Deus. Fala assim: Deus, essa é a minha língua. Essa semana no grupo de comunhão eu compartilhei lá, os irmãos sabem. Vou abrir um pouco mais aqui. Os irmãos sabem que eu compartilhei que eu achei que eu falei demais um dia desses aí. Mas eu estava lá e eu orei: Deus tem misericórdia de mim. Daí o irmão Vanderlei postou uma palavra bem naquela manhã, falando sobre o tagarela. Mas a pessoa que fala demais, eu falei assim: Deus tem misericórdia, Deus, eu preciso controlar o que eu falo, me ajuda. Me ajuda a voltar para o caminho de santidade. Né? Podia seguir falando, né? Não. Eu sei que Deus nos quer caminhando separados, né? Caminhando no caminho de santidade. E há tantas áreas que nós precisamos mudar. E, irmãos, veja, quer caminhar com Deus. É o caminho de Deus, é um caminho de santidade. O segundo caminho que eu queria falar aqui rapidamente, que a palavra fala, é o caminho da paz. Isaías 57 diz assim, Isaías 59, versículos 7 e 8, diz assim: seus pensamentos são maus, ruína e destruição marcam os seus caminhos, não conhecem o caminho da paz. Diga comigo: caminho da paz. Não conhecem o caminho da paz, não há justiça em suas veredas, eles as transformaram em caminhos tortuosos, quem andar por elas não conhecerá a paz. Então há um caminho que a palavra chama de caminho da paz. E é um caminho. Às vezes a gente quer paz instantânea. E eu creio, irmãos, que muitas vezes Deus nos dá paz instantânea. Irmãos,
Tivemos um testemunho em nosso grupo de comunhão mais uma vez. Uma irmã nos contando do nosso grupo. E ela disse assim, às vezes eu fico um pouco jururu, mas eu me ajoelho e eu oro a Deus. E está tudo certo. Eu falei assim, é bem isso. Tem muitas vezes que nós vamos receber uma paz ali naquele momento. Porque simplesmente a gente se ajoelhou, orou, o Senhor já invade a gente com a paz dele. Mas sabe, irmãos, muitas vezes nós precisamos percorrer um caminho para a paz. A paz tem muito a ver com aquilo que a gente pensa e com aquilo que a gente faz. O texto diz isso, seus pensamentos são maus. Então, se os seus pensamentos forem pensamentos ruins, de derrota, de desânimo, pensamentos de baixa autoestima muitas vezes, a gente tem muitas vezes pensamentos que nos acometem porque alguém disse alguma coisa, a gente guardou e de repente a gente alimenta aquilo. E os nossos pensamentos roubam a nossa paz. Ou alguns atos, algumas coisas que a gente fez ou faz, alguma coisa na nossa história que rouba a nossa paz. E muitas pessoas perderam a paz de forma que precisam tomar medicamentos em algum momento. E amém? Mas gente que caminha sem paz. Mas há um caminho de Deus, que é o caminho da paz. Nós vamos a Deus para ter mudado os nossos pensamentos, para mudar o jeito de pensar, para mudar o jeito de agir, para receber perdão. Perdão é algo que traz paz. Perdão é uma coisa que o Senhor nos oferece, que traz sim paz, irmãos. Muitas vezes nós precisamos de perdão. E isso vai trazer paz. Não é? Jesus disse, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Jesus caminhou esse caminho tanto. E ele falou assim, olha, eu tenho a minha paz, eu vou dar para vocês, eu deixo com vocês a minha paz. Não a dou como o mundo a dá. Interessante isso. Não é coisa... Eu estava pedindo a Deus, algum dia eu quero falar sobre isso. Eu nem sei tudo que tem que saber aqui, mas o mundo tem um jeito de dar paz. Jesus dá de um jeito diferente. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Quando você caminhar com Jesus, um dos caminhos de Deus é o caminho da paz. Se você está precisando de paz, comece a andar por esse caminho com Deus. Amém? Terceiro caminho, a fé. E aqui, irmãos, eu creio que a fé pode ser vista de algumas maneiras, mas a palavra de Deus nos mostra a fé como um caminho. E eu queria que você abrisse a Bíblia rapidamente em 1 Coríntios 13. Eu vou dar um tempo aí para você que está com a sua Bíblia, abrir em 1 Coríntios 13. Primeira Coríntios 13 é um texto que fala sobre alguns caminhos. É um deles em especial. Já abriram aí? Eu queria que você visse o versículo que antecede o capítulo 13, que é o mesmo assunto. Ou seja, 1 Coríntios 12, versículo 31, diz assim, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Esse texto, o apóstolo Paulo estava falando sobre os dons do Espírito, sobre a vida do Espírito, sobre esse mover sobrenatural de Deus, que a gente ama aqui nesse lugar, que o Senhor nos tem dado a graça de ver por muitas vezes. Eu creio que há mais. E o apóstolo Paulo está falando assim, olha, busquem com dedicação os melhores dons, passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ele está dizendo assim, olha, busquem essa vida do sobrenatural. Busquem, com dedicação, ele fala, com dedicação. E ele fala assim, agora eu vou mostrar para vocês um caminho para chegar lá. Tem um caminho. Esse é um caminho de Deus. E ele vai falar sobre o amor, certo? Mas, nesse texto, ele vai dizer, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, e por aí vai. No final do capítulo, ele diz assim, agora permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. Esses três o quê? 3 caminhos. A fé, a esperança e o amor. Ou seja, a fé
é um caminho. A fé também é um caminhar. Eu me lembro do pastor Euclides aqui, por muitas vezes ensinando, irmão, está tudo bem, desenvolva a sua fé. Vai chegar um momento de dificuldade, você vai precisar. É ou não é? Invista na sua fé, caminha por esse caminho. Fortaleça a sua fé nos tempos de bonança. Não se descuide, está em tempo bom, fortaleça a sua fé. Há de chegar o tempo que você vai precisar usar essa fé. É um caminho. Nós precisamos caminhar esse caminho, nós precisamos trilhar esse caminho, o caminho da fé. Tem uma situação que os discípulos não conseguiram resolver um problema. Eles tinham um moço passando mal, com presença de demônio, e eles não conseguiram expulsar aquele demônio e não resolveram o problema do moço. E eles falaram assim, mas como assim não conseguimos resolver o problema do moço? E eles aproximaram, então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eles não tinham uma caminhada com aquilo, eles não tinham uma caminhada de fé forte para aquele problema. E Jesus depois vai explicar para eles, olha, essa casta, essa espécie só sai com jejum e oração. Eles não tinham uma caminhada nesse caminho. Aqui mesmo em 1 Coríntios 13, ele fala assim, olha, tem gente que tem uma fé capaz de mover montanhas. E tem. Tem gente que foi se exercitando e teve fé capaz de mover montanhas. Irmãos, embora aqui no 1 Coríntios 13 ele vai dizer que o caminho da fé é melhor, ele está apontando para o caminho do amor é melhor. Ele está falando, a fé é um caminho. E nós precisamos percorrer esse caminho. Amém? Precisamos percorrer esse caminho da fé. Que o Senhor nos leve cada vez mais a caminhar mais e a avançar no caminho da fé. Amém? E eu creio que nós vamos ver coisas maiores, nós vamos ver maior mover de Deus se continuarmos caminhando no caminho da fé. Quarto caminho. E eu não vou falar aqui muito sobre fé, talvez eu só queria mostrar aqui um momento de Jesus desenvolvendo a sua fé. Olha que curioso. Jesus precisou aprender esse caminho. Tem uma cena, a cena do primeiro milagre de Jesus. Ele está lá no casamento, e ele foi participar do casamento. E aparece o problema no casamento. E eu creio que naquela cena, irmãos, o Espírito Santo estava ensinando a Jesus sobre a fé. Ele era um homem de jejum, de oração, um homem de muita fé. O melhor exemplo que nós temos, que caminhou esse caminho. E naquela manhã, ele ia ter mais uma etapa do seu aprendizado nesse caminho. Lembrem-se, Jesus era como nós, ele se esvaziou, amém? Ele era perfeito Deus, a palavra de Deus nos ensina que Jesus é perfeito Deus. A Elaine falou aqui na semana passada, seus olhos são como fogo, perfeito Deus. Só que ele se esvaziou, diz a palavra, e ele precisou aprender as coisas como nós aprendemos, ele precisou jejuar como nós precisamos, ele precisou aprender o caminho da fé. E naquele dia, ele está lá e o problema aparece. E vão lá o pessoal entregar o problema para ele. E eu creio que naquela cena, o Espírito Santo falou com Maria. Ele não deu todos os dados para Jesus. O Espírito Santo falou assim, Maria, chegou a hora de Jesus fazer um milagre. E Jesus não sabia, porque quando Maria vai, Maria diz assim, olha, façam tudo o que ele disser. E Jesus fala assim, espera, não chegou a minha hora. Está lá. Mulher, não chegou a minha hora. E Maria insiste, porque Maria tinha uma direção do Espírito naquele dia. Maria insiste e diz, olha, podem fazer o que ele mandar. E de repente ele fala assim, opa, o Espírito Santo está falando comigo através de Maria. E ele vai lá e faz o seu primeiro milagre. Era a caminhada de fé de Jesus. Ele estava aprendendo. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida. Ele não veio com o kit de fé todo pronto, desde que nasceu, não. Ele precisou jejuar, orar, ele precisou crer. Ele precisou caminhar. Tem uma situação que Jesus perde um amigo. Talvez o único homem que pareava naquela época notório, João Batista.
João Batista morre. E quando ele recebe a notícia, a palavra de Deus diz que ele fez menção de ir para o monte. E eu fico pensando assim, eu acho que ele ia buscar fé para ressuscitar o João Batista. Eu fiquei pensando, não tem isso claro na palavra. Mas ele perde um amigo. E ele perde aquele que o tinha batizado, seu primo, amado. E daí a conjuntura nem deixou. Aparecem outras questões ali, o Espírito Santo o conduziu de outra forma. Aquela não era a sequência para aqueles dias. Mas ele estava caminhando na caminhada de fé, lidando com a fé. Mais para frente, ele ressuscitou um amigo. Ele ressuscitou Lázaro. Mas era a caminhada de fé dele. Eram os seus desafios de fé. Mas eu queria avançar aqui. Próximo caminho. E nós lemos aqui. Eu não vou falar sobre o caminho da esperança, por exemplo, nem sobre o caminho da sabedoria, que a palavra fala. Mas o próximo que eu queria falar é o caminho do amor. Então está aqui. Passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios 12. E daí ele vai falar sobre o amor. O caminho do amor. Um caminho ainda mais excelente. E eu pergunto a você, você é alguém que ama? Você é uma pessoa que ama? Quanto você já ama? Quanto você caminhou nesse caminho de amar? Tem uma oração, volta e meia eu faço essa oração. O apóstolo Paulo, em Filipenses 1,9, diz assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais. Dá para aumentar. Percebe que dá para aumentar seu amor, o amor na sua vida? A forma como você ama os outros, a forma como você tem os outros em primeiro lugar. Tem uma irmã do nosso grupo Comunhão que você fala para... Qual é o seu pedido de oração? E ela lembra dos outros. Ela lembra dos outros. Mas você tem uma porção de amor. Quanto mais amor você pode ter, que o amor de vocês aumente cada vez mais. E queridos, é um amor à maneira de Deus. Quando a palavra diz, a palavra ensina, Jesus está falando e dando uma das suas ordens, ele diz assim: amai-vos como eu vos amei. Como eu vos amei, amai-vos. Então não é o amor das novelas, da televisão, o amor dos filmes, não. É o amor do jeito de Jesus. E a palavra diz, ninguém tem maior amor do que este de dar a própria vida em favor dos seus amigos. O amor de Jesus chegou ao ponto de ele se dar por inteiro, de morrer pelos seus amigos. Nós precisamos caminhar cada vez mais como Jesus no amor. Jesus viveu para amar as outras pessoas. É um caminho do amor. Jesus percorreu esse caminho. E nós precisamos percorrer cada vez mais esse caminho. Eu não queria trazer aqui... Talvez você está ouvindo e dizendo assim, puxa, estou me sentindo um pouco pressionado aqui, eu queria amar mais, eu queria ter mais fé. Mas eu queria dizer a você, vá, entre nesse caminho com Deus. Deus vai te levar, vai te ajudar, de forma amorosa, paciente, eu creio. E eu queria então entrar no último caminho. Acho que era aqui que eu queria chegar. Em João 14, Jesus está conversando com os seus discípulos. E ele está falando com os seus discípulos, era uma das últimas conversas com os seus discípulos. E ele diz assim: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Estamos ouvindo isso agora, mas quem ouviu pela primeira vez, fala assim, caminho para onde você vai? E realmente, na sequência aqui, versículo 5, o Tomé é o que sempre faz essas perguntas, né? E ele fala assim, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais.
como então podemos saber o caminho? Onde o senhor está indo mesmo? Ele não sabe nem para onde o senhor está indo. Como que a gente vai saber o caminho para onde o senhor está indo? O Tomé disse. E respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus estava dizendo que ele estava indo para o Pai. Lá com o Pai, ele ia preparar uma morada. Eu vou preparar um lugar para vocês. E daí ele diz assim, olha, eu estou indo para o Pai. E o caminho, vocês conhecem. Sou eu. Eu sou o caminho. E aqui, queridos, esse caminho de Deus é um caminho que todos os homens precisam percorrer, se querem chegar ao Pai. Talvez você ache muito interessante, e é muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo que Deus é Pai. Muitas pessoas gostam de pensar que Deus é Pai. Pensou eu poder chamar o Criador de todas as coisas de Pai? Chamar a Deus de Pai. Então tem gente que acha que pode fazer isso. Que acha que pode, que está tranquilo. Que todo mundo tem o direito de chamar o Deus de Pai. Mas só é possível chamar a Deus de Pai quem percorre um caminho. Jesus. Ele disse aqui, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem como chegar ao Pai a não ser por Jesus. Tem muitas pessoas tentando chegar a Deus por vários caminhos. Tentando chegar a Deus como entendem. Pelas obras, pelo esforço. Às vezes a gente conversa com amigos e eles falam assim, não, eu procuro fazer o meu melhor, eu estou fazendo o bem para as pessoas. Como se fazer o bem para as pessoas fosse levá-la até o Pai. Tem gente que tem, sim, a religião para fazer isso. Né? E às vezes escolhe uma religião bem suave, assim, que permita fazer o que quer, que permita caminhar do jeito que quer. Tem muitas religiões aí que você faz o que quer, caminha como quiser e está tudo certo. Você não precisa passar por Jesus. Mas Jesus fez essa afirmação. Você quer chegar ao Pai. Se você quer chegar ao Pai, chamar a Deus de Pai, um dia se encontrar com o Pai, você precisa caminhar por mim. Eu sou o caminho. Jesus disse. E eu queria terminar orando, mas ao mesmo tempo eu queria te dizer, olha, talvez você tenha caminhado por seus próprios caminhos, talvez você está distante dos caminhos do Senhor, você está perdido talvez nos seus caminhos, você talvez esteja com sua própria justiça, fazendo as coisas do seu jeito e da sua forma, tentando chegar a Deus ou conquistar a Deus com suas obras, com seus esforços. E hoje de manhã, eu creio que Jesus está convidando para que você caminhe os seus caminhos. Talvez você nunca reconheceu Jesus como o caminho que leva para o Pai. Você tem tentado chegar ao Pai por várias formas. Nessa manhã, Jesus está convidando você. É por mim. A palavra de Deus diz, a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que o receberam, deu o direito de serem filhos de Deus. É Jesus o caminho. Amém? Vamos orar. Eu queria que você inclinasse sua cabeça para orar, fechasse seus olhos. E agora é uma hora que você pode pensar como você está nesses caminhos do Senhor.
Você tem percorrido esses caminhos, caminho de santidade, caminho da paz, caminho da fé, do amor. Você já entregou sua vida a Jesus, já reconheceu a Jesus como o Senhor, já recebeu a Jesus, de forma a poder chamar a Deus de Pai. Eu queria que você fizesse sua oração em silêncio. Queria que você dissesse: Deus, eu reconheço a Jesus como o único caminho para chegar a Ti, porque ninguém vai ao Pai a não ser por Ti. Então diga isso a Jesus: Jesus, eu te reconheço como o caminho. Deixe de lado meus esforços, eu me arrependo dos meus pecados, para Te reconhecer como Senhor. Eu vou fazer uma oração, se você quiser pode repetir comigo. Senhor, eu quero chamar a Deus de Pai. E eu sei que o único caminho é por Jesus. E eu reconheço nesta manhã que Jesus é este caminho. Eu sempre quero ir por Ele, a Ti. Eu renuncio a outros caminhos, porque ninguém vem ao Pai, a não ser por Ti. Me aceita neste caminho. Me ajuda a caminhar neste caminho. Em nome de Jesus. Amém. Quero fazer só mais uma oração. E você pode orar junto comigo. Qual desses caminhos da vida você precisa caminhar mais? Qual desses caminhos da vida você sente que você está para trás, distante, desviado? Qual desses? Como está a sua vida de santidade? Como está a sua vida de fé? Como está a sua paz? Como está a sua vida de amar, de amor? Agora é uma hora de você responder a Deus, dizer: Deus, eu quero caminhar mais. O Senhor me leva a ser um homem de fé, uma pessoa de fé. Você pode ficar de pé, vocês que estão aqui, vamos orar isso juntos. Vamos colocar diante de Deus: Deus, eu quero caminhar os Teus caminhos, eu quero caminhar na Tua vontade. Me redireciona, corrige meu coração. Senhor, me perdoa, Senhor, tenho andado distante, eu quero caminhar. Deus, eu quero caminhar de forma intensa nos Teus caminhos. Mostra-me os Teus caminhos. Ore essas coisas a Deus, faça essas orações ao Senhor. Coloque diante de Deus: Deus, me faz um homem de fé, uma mulher de fé, de confiança no Senhor. Oh, Deus, nos leva. Senhor, nós oramos nisso nesta manhã. Nós colocamos nossas vidas diante de Ti. Senhor, nós queremos andar pelos Teus caminhos. Mostra-nos os Teus caminhos. Faz-nos conhecer os Teus caminhos, ó Deus. São caminhos de vida. São caminhos, ó Deus, que nos levam a lugares preciosos junto contigo, Senhor. Abençoa-nos nesses dias, Deus, para vivermos os Teus caminhos, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, leva-nos, Senhor. Leva-nos a viver os Teus caminhos. Em nome de Jesus, Deus. Amém.